Hoje em dia, por conta dos avanços tecnológicos, não devemos acreditar em tudo que nós vemos e ouvimos, porque há inteligências artificiais capazes de gerar imagens de pessoas conhecidas, vídeos de pessoas conhecidas, até capazes de gerar áudios com vozes de pessoas conhecidas. Portanto, devemos ter o cuidado de pesquisar mais a respeito, ver se há testemunhas oculares para comprovar se aquilo é de fato verdade ou não. O que não é o caso desse vídeo. Eu já fui acusado de mentiroso no vídeo onde eu falo sobre o Papa Francisco, onde ele diz que todas as religiões levam a Deus e também diz que somos todos filhos de Deus. Uma das irmãs, alguém que acredita no Papa Francisco, alguém que acredita na Igreja de Roma, disse que eu tinha feito uma montagem com as imagens do Papa Francisco. Mas eu deixei o link do vídeo original para ela comprovar que aquele vídeo é de fato verdade. Assim como há muitos outros vídeos aqui no YouTube comprovando que aquilo que o Papa Francisco falou é verdade. Não há nenhuma montagem. O Papa Francisco falou que todas as religiões levam a Deus e que somos todos filhos de Deus, certo? Não é o caso desse vídeo, não se preocupe, não há montagem, até porque nós temos uma testemunha ocular, alguém que já esteve lá, e eu já vou mostrar daqui a pouco. Este vídeo foi uma sugestão do nosso irmão Célio Rodrigues, que entrou em contato comigo no Instagram e pediu para que eu reagisse, comentasse a respeito do que nós vamos ver daqui a pouco. Muito obrigado, Célio, por esta sugestão, e se você também tem alguma sugestão de vídeo, vá no meu Instagram, @eusoucamupa, e me envie essa sugestão, certo? Caso você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo eu vou pedir para você deixar o teu like, porque quando você faz isso, você permite que este vídeo seja recomendado para mais pessoas. Também vou pedir para você deixar o teu parecer nos comentários e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Estou com o objetivo de alcançar 100 mil inscritos aqui no canal. Então, se você compartilhar bastante este vídeo, você vai me ajudar a alcançar esta meta. Camupa, por que você quer alcançar 100 mil inscritos? Eu quero alcançar 100 mil inscritos porque quando alcançarmos 100 mil inscritos, esta conta vai se tornar mais relevante do que ela já é. O YouTube vai recomendar os vídeos desta conta muito mais e dessa forma nós vamos poder alcançar mais pessoas vão conhecer a palavra de Deus. Antes de começarmos o vídeo, eu vou te apresentar a testemunha ocular, para não ser chamado novamente de mentiroso. Além de ter a sugestão do nosso irmão Célio Rodrigues, eu também vi um vídeo no Instagram e nesse vídeo eu vi um comentário de alguém que esteve lá e comprovou que de fato há algo bizarro neste auditório. Eu vou ler este comentário para vocês. Este comentário vai aparecer aí na tela, que diz assim: estive lá e vi com os meus próprios olhos. Então nós temos uma testemunha ocular. E além disso, o próprio Google comprova que existe um auditório que se chama Paulo VI. Esse é o nome do auditório, Paulo VI. Eu vou ler aqui. A Sala Paulo VI, também conhecida como Salão das Audiências Pontífices, é um edifício em Roma cujo nome vem do Papa Paulo VI, com capacidade para 6.300 pessoas sentadas, projetado em concreto, armado pelo arquiteto italiano Pier Luigi Nervi e completado em 1971. Bom, então é uma sala que de fato existe, não é montagem, não tem nada a ver com inteligência artificial. Agora, é muito bizarro o que você vai ver daqui a pouco. Eu quero que você olhe com bastante atenção nesta imagem que está aparecendo na tela agora. Olha, aparece esse edifício de teto cinzento, cinza claro, ok? Olha para esse edifício. O que vem na tua mente quando você olha para esse edifício? A princípio nada, certo? Mas agora
você vai perceber que há muita semelhança desse edifício com a cabeça de uma serpente, certo? Eu sei que algumas pessoas que vão aparecer por aqui vão falar que isso é um fenômeno psicológico que te faz ver formas onde não há. Esse fenômeno se chama pareidolia, que é um fenômeno psicológico que faz com que o cérebro perceba padrões ou significados em estímulos visuais aleatórios como nuvens, manchas, objetos inanimados. Mas eu posso te garantir que não é, e você também pode garantir que não é, que há muita semelhança com a cabeça de uma serpente. Se você reparar, nessa parte aqui da janela se parece muito com os olhos da serpente, o formato se parece muito com a cabeça da serpente, certo? Até este ponto você pode falar assim, Camupa, tem muito a ver mesmo com pareidolia. Ok, mas quando nós vamos para a parte de dentro, essa nossa dúvida se de fato é uma serpente ou não, fica um pouco mais ofuscada. Já essa dúvida já começa a desaparecer. Por quê? Olha para isso. O que você consegue ver aqui? Você consegue ver dois olhos, você consegue ver dois olhos claros, você consegue ver as presas da serpente, certo? E aqui, bem no meio das presas da serpente, há uma imagem que nós já vamos falar daqui a pouco. Deixa só te apresentar uma outra imagem que vai deixar isso muito claro. Ou nós estamos a ficar malucos, estamos a ficar loucos, ou é de fato uma serpente. É um edifício inspirado numa serpente. Nós já vamos falar aqui sobre o versículo bíblico que fala da serpente. Eu vou te apresentar aqui 2 versículos bíblicos que falam sobre a serpente. Mas é muito estranho que o lugar onde o Papa realiza suas audiências seja ilustrado em uma serpente, e sabendo da simbologia que a serpente traz, sabendo do significado da serpente na Bíblia. É muito estranho, certo? Agora vamos olhar aqui para a figura que está por detrás do Papa. Eles dizem que é a figura de Jesus saindo de uma explosão depois da ressurreição ou enquanto ressuscitava. Mas essa figura aqui é muito estranha, é demoníaca, certo? Quem está aqui no meio, nós sabemos que não é Jesus, pode até ser uma ilustração de Jesus, mas não é Jesus, certo? Agora, perceba que há muitos seres como se fossem demônios tentando agarrar Jesus. Eu não entendo qual que é a simbologia disso, não faço ideia nenhuma, ok? Mas é muito estranho que isso esteja num lugar inspirado numa serpente. Eu de fato não entendo o que é isso, ok? Eu vou dar aqui o parecer bíblico, vou te apresentar aqui o significado do que é a serpente e vou te apresentar aqui mais uma vez o que esse sistema representa, porque nós já falamos aqui sobre a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Talvez eu não tenha falado sobre a besta que sai da terra aqui no canal, mas nós já falamos aqui sobre a besta que sai do mar. Então, se você já assistiu a este vídeo, você deve estar familiarizado com o que nós estamos a falar. Eu vou te apresentar a simbologia da serpente, o significado da serpente, vou te apresentar o que esse sistema, o que a besta que sai do mar representa, e vou te apresentar também um detalhe muito importante sobre os disfarces de Satanás, certo? Então, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Apocalipse 12, vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Nós vamos entender um pouco mais a respeito da serpente. Apocalipse 12, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Versículo 8, todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra
e com ele os seus anjos. Perceba aqui que Satanás é apresentado como a antiga serpente. Por que antiga serpente? Porque no Éden, quem conversou com Eva através da serpente foi Satanás. Satanás usou uma serpente para conversar com Eva, para levar Eva e Adão à queda. Lembra desse episódio? Então, Satanás é a antiga serpente. Construir um auditório e se inspirar numa serpente é no mínimo demoníaco. Eu quero deixar muito claro que isso não me surpreende porque a Bíblia já falou a respeito disso. E se você acompanha os vídeos aqui no canal, provavelmente você já deve ter lido 2 de Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao versículo 4. Também já deve ter lido Daniel 7, versículo 25. É muito importante mencionar o detalhe de que o Papa se intitula representante de Deus na Terra. Grava esse detalhe. Agora, eu quero que você leia comigo 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao versículo 4. Aqui ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então perceba que o anticristo, o filho da perdição, vai trazer um período de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono da verdade. O que é a verdade? A verdade, ela é uma pessoa e ela também é um conceito teórico. O conceito teórico me refiro às Escrituras. A pessoa é Jesus Cristo, certo? E nós sabemos que as Escrituras testificam sobre Jesus. As Escrituras falam sobre Jesus. Jesus é a verdade. Daniel 7, versículo 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, no caso Deus, magoará os santos do Altíssimo, de acordo com Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que são obedientes a Deus e guardam a fé em Jesus, certo? Estes são os santos. Perceba que o versículo diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo. Toda palavra que você profere contra Deus é blasfêmia. Magoará os santos do Altíssimo significa que vai perseguir os santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se você conhece um pouco da história da igreja, você sabe muito bem que foi a igreja de Roma que trocou o sábado pelo domingo em 364 no concílio de Laodiceia. Então perceba que Deus escreveu a lei com seu dedo, Êxodo 31, versículo 18. E a igreja de Roma trocou o 4º mandamento, que requer de nós a observância do sábado, e colocou no lugar o domingo. Se você lê os mandamentos que estão na Bíblia Católica, em comparação com os mandamentos que estão na tua Bíblia, você vai perceber que há alterações nela. Então fica muito claro que o filho da perdição vai mudar os tempos e a lei. Isto fora outros dias de comemoração que foi a igreja de Roma que trouxe para o meio cristão. Então devemos ter muito cuidado. Talvez você esteja numa denominação cristã que observa o domingo, porém nunca parou para analisar a origem do domingo. É muito importante você analisar. Eu sei que há pessoas que, mesmo apresentando os detalhes bíblicos, aquilo que a Bíblia diz a respeito deste assunto, vão aparecer aqui para me apedrejar, para me criticar e falar como sempre fazem. A única coisa que eu peço para Deus é que tire a venda dos vossos olhos e passem a enxergar a verdade. Sabes, às vezes nós nos acomodamos tanto na mentira que olhamos para a verdade como se fosse mentira.
Mas pare um pouco, fale com Deus, peça para que Ele envie o Espírito Santo para te ajudar a entender as verdades bíblicas e você vai perceber que eu estou a falar a verdade. Talvez você pode argumentar que a Igreja de Roma tem ajudado muitas pessoas ao redor do mundo, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas tem propagado uma mensagem que não é verdadeira, uma mensagem que se distancia da verdade bíblica. E é isso que eu estou a trazer aqui. Se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que Satanás nunca se apresentou como sendo de fato mau. Satanás sempre se apresenta oferecendo propostas boas, irresistíveis, propostas cativantes e depois destrói a pessoa. Foi o caso no Jardim do Éden, quando ele se apresenta a Eva, oferece boas propostas, vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E depois nós vemos, podemos comprovar hoje na nossa pele o que tem acontecido por conta da decisão que os nossos primeiros pais tomaram lá atrás, por conta de uma proposta que nos foi oferecida pelo diabo. Você também pode lembrar de um outro episódio no deserto onde Satanás leva Jesus a um monte muito alto, lhe apresenta todos os reinos do mundo, riquezas, e lhe diz: tudo isso te darei se somente me adorares. Então perceba que Satanás oferece coisas boas, Satanás apresenta propostas boas, Satanás não aparece te matando, te destruindo, não aparece desse jeito. Satanás se apresenta. 2 Coríntios 11, do versículo 14 ao 15, diz que Satanás pode se apresentar como um anjo de luz e os seus ministros podem se apresentar como ministros de justiça. Então perceba que ele primeiramente se apresenta como alguém do bem, alguém cativante e depois ele destrói a sua vida. Portanto, devemos ter muito cuidado. E se você parar para pensar no fato de que o sistema papal tem um poder absurdo, nós não fazemos ideia do poder que o sistema papal tem hoje. Se você parar para pensar nisso e voltar no episódio de Mateus 4, onde Satanás tenta Jesus lhe apresentando todos os reinos do mundo, lhe prometendo poder, riquezas, você vai perceber que há algo demoníaco, não só no auditório que nós vemos, mas em todo esse sistema. E é muito mais bizarro ainda quando nós paramos para analisar que Satanás oferece todas essas coisas em troca de adoração. Tudo isso te darei se somente me adorares. E agora você percebe que há uma serpente, há um auditório chamado Paulo VI, lembrando que o número 6 é número de homem, o homem foi criado no sexto dia, e eu não sei em que língua, mas o número 6 representa o homem. Então pare para pensar nesses detalhes. O nome do auditório é Paulo VI. O auditório é inspirado numa serpente que representa Satanás. E dentro do auditório, bem por detrás onde o Papa fala, tem uma figura muito demoníaca que não representa Jesus. Aquilo pode ser qualquer coisa, mas não é Jesus. Fora ao fato de que nós não devemos criar imagens de esculturas, aquela imagem é muito demoníaca. Então você percebe que há sim uma adoração a Satanás e aos seus anjos. Se fosse para Jesus, a serpente jamais estaria ali, por todo o símbolo que ela traz de acordo com a Bíblia. Bom, qual é o teu parecer? Deixe nos comentários e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Antes de nós terminarmos o vídeo, eu quero falar para você que eu sei o quão frustrante é ler um capítulo, ler um versículo por algum tempo e depois não mais lembrar aquilo que você leu. Eu já passei por isso, é por isso que eu te digo que eu sei o quão frustrante é. E é por essa razão que eu criei o treinamento Como Memorizar Versículos Bíblicos. O que é que eu ensino nesse treinamento? Neste treinamento eu ensino técnicas de como memorizar versículos bíblicos, ensino técnicas de como desenvolver um raciocínio acima de um versículo bíblico sem adulterar o versículo, ensino técnicas de como falar em público, como entonar a voz, como gesticular, como desenvolver ideias
Talvez você pode falar assim, Camupa, estás a vender a palavra de Deus? De jeito nenhum, não estou a vender a palavra de Deus. Eu estou a vender técnicas de como memorizar versículos bíblicos e outros detalhes mais que eu já te apresentei. Você vai pagar uma única vez e você vai ter acesso vitalício, vai ter acesso às aulas que eu estarei sempre atualizando neste treinamento. Para você adquirir este treinamento, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, mas faça isso agora, porque eu estou a oferecer 50% de desconto e esta oferta tem tempo limitado. Então, adquire este treinamento agora mesmo e te vejo no treinamento. Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido a este vídeo. Te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.